Vamos lá, Capricórnio. Capricórnio, a carta que eu peguei para vocês do Ganesha, ela chama-se Expressão Infantil. Uma carta muito bonita que fala o quê? Da nossa criança interior. E o que ele diz? Quando você era pequeno, você tinha essa coisa de perceber os seus sentimentos, entender e se satisfazer, né? E agora ele te recomenda isso, para que você, nas pequenas coisas, busque os prazeres, para satisfazer essa sua criança interior. Parar de querer agradar tanto ao outro, como você foi meio que treinado para isso, e a hora de ter um olhar para você, tá? Satisfazer com passeios, com agrados, né, a essa criança interior. Na primeira carta que sai para vocês, sai a carta da Lua. Quando sai a carta da Lua, normalmente ela traz incertezas, ela traz alguns receios, alguns medos. E aí a gente vai procurar saber baseado em quê, né? O que está acontecendo que está gerando essa incerteza e esse medo. 2, 4, 6. E aí, quando eu faço essa triangulação, ele diz o quê? É uma indecisão. É algo que eu estou avaliando, repensando, com relação a quê? À parte afetiva, aos relacionamentos, ou isso pode indicar com relação a um romance, né? Ou com relação aos filhos, mas ele fala desse período de reavaliação profundo, onde ele diz assim, medo, receio, indecisão, por não saber, né, é algo que está ainda misterioso, é algo que ainda não consegui entender dentro de mim, e ele fala, necessidade de equilibrar o emocional e o lado mental, porque de uma forma ou de outra vocês estão frustrados, decepcionados, e ele diz assim, para de viver na ilusão. A busca desse amor e desse desejo precisa sair da ilusão e encarar a realidade. Então muitos de vocês vão perceber assim, uma reavaliação interna para uma cura emocional, e vocês estão ali se consumindo, pensando, voltando naquilo. E ele fala preocupação financeira, o lidar com o dinheiro é uma questão que vai aparecer bastante esse mês, pode ser em termos de aplicação, entrada de algum dinheiro aplicado, ou alguma fonte de dinheiro que vocês não esperam e que vem. Mas com relação a valores da vida, vocês estão meio parados, né? Pensando. Então, eu diria assim, o que está mais favorável é a comunicação, viagens curtas, né? Viagens longas também, mas principalmente viagens curtas. Relacionamento com irmãos é um momento bastante favorável. E ele diz assim, muita incerteza, pensando na questão, como eu me coloco na sociedade, será que eu mudo de casa? Muitos de vocês vão precisar mudar de casa, né? Ou uma mudança na casa, e aí ele mostra um relacionamento onde vocês pressentem que não vai dar certo, mas é o momento de tirar uma lição de tudo isso e fazer a transformação para não sofrer mais. Porque ele indica que ou a vida emocional está parada, ou ficará travada, né? Ou também ele indica um amor por uma pessoa mais velha, mas que gera uma grande inquietação interna.
e vocês querendo fugir dessa situação. Mas muitas vezes não adianta simplesmente fugir, o melhor é a gente avaliar e repensar. E o que está por baixo disso é exatamente a necessidade de silêncio nessa área, não ficar falando isso para todo mundo e reavaliar, repensar, rever o que está acontecendo aí. E aí ele fala, no dia a dia, no trabalho, bastante estressados, mas uma nova estrutura emocional chegando aqui, trazendo uma maior satisfação, uma maior realização profissional, um momento de sorte, de realização, novas parcerias, expansão financeira. É muito favorável esse momento agora para novas parcerias. E aí ele diz, principalmente parcerias masculinas, no que se refere ao lado profissional, por exemplo, ou associações, ou empreender, mas tem o masculino aí que está gerenciando isso. Essa carta, para muitos, pode indicar assim, ou é um amante, ou é uma pessoa que sustenta vocês, ou é uma situação assim, eu estou apaixonada por alguém em segredo, escondido, por isso que ela aparece aqui no inconsciente, mas trazendo uma desilusão, o prender, uma instabilidade emocional. Por isso que ele fala, algo que está travado, algo que precisa ser repensado, revisto. E ele fala, necessidade de novos valores. Não é para começar nada agora. É simplesmente para reavaliar, repensar. Quem quiser fazer concurso, curso é um momento muito favorável para essa parte. Se você quiser fazer alguma especialização para melhorar o seu lado profissional, também é um momento favorável. Muitos de vocês podem ter novas associações, ou um casamento, ou uma relação estável chegando depois desse período de reavaliação. Ele fala que muitos têm muito medo, muita ansiedade. Então, a questão do trabalho, apesar do estresse, ela está bastante favorável. O que não está, o que é interessante é que assim, mesmo o trabalho estando no momento muito favorável, vocês não conseguem fazer planos assim a médio e longo prazo. É como se isso tivesse travado, que tivesse que buscar um objetivo. Essa carta ela indica a falta de um objetivo a longo prazo, falta de um sonho, vamos dizer assim, né? E aí ele fala, uma figura mais velha, né? Outra vez corresponde lá ao lado afeto, examinando a questão e entendendo que tem que ter uma escolha aqui. E aí ele fala, um momento de renascimento, de proteção espiritual e uma necessidade de maior liberdade. Então, eu diria assim, trazer para a consciência o que faz de uma forma inconsciente. Isso é muito importante nesse momento, para que você saia dessa tristeza, dessa desilusão e consiga perceber o crescimento, perceber coisas que você tem à frente aí de possibilidades. Uma pequena viagem seria muito bom para o seu amor próprio, para você se cuidar. Então eu diria assim, vai para um spa, vai se cuidar um pouco, fazer uma massagem, sabe? Ainda bastante paciência no que se refere ao lar, à casa. Nos relacionamentos e nas relações com os filhos, a carta que aparece é o medo. Então, eu ainda não estou preparada para tomar essa decisão, ainda preciso reavaliar mais. No trabalho, possibilidade de novos começos, com bastante trabalho. Os relacionamentos, uma ação maior, as coisas estão acontecendo. Vocês vão perceber, conhecendo novas pessoas, se relacionando com mais pessoas, abrindo possibilidades de negócios.
E aí ele fala, um olhar ao seu redor e perceber o que eu estou trazendo dentro de mim, porque essa mudança, ela está marcada aqui. De um início novo e uma nova possibilidade. Em como eu me apresento socialmente, sair desse casulo, né, e olhar para o novo, as coisas estão trazendo frutos de tudo que você plantou. Um momento de fé e de confiança nesse astral que traz as coisas, eu falo assim, né, o astral ele vai trazendo, conforme a gente vai fazendo as lições, cumpriu, ele traz mais coisa para a gente poder fazer e poder avaliar. Então vamos ter um olhar e ter fé que eu fazendo o meu melhor, o meu próximo passo é o meu aprendizado. Um momento bastante político, então atenção se você está realmente lidando com a sua verdade ou se você está só querendo agradar o outro. No lado financeiro, muitas possibilidades, viagens que vão assim, ser muito satisfatórias, vão funcionar como se fosse uma grande aventura. Na casa, no lar, ele fala de uma opressão, de uma pressão muito grande em cima de vocês. É importantíssimo para um relacionamento ter mais maturidade, sair desse lado infantil e olhar as coisas de uma forma mais madura. Muito estressados no dia a dia, talvez estejam com muito trabalho, muitas coisas para fazer. Quando eu for me associar e ter uma parceria, seja de negócio, seja pessoal, ele fala para seguir a sua intuição, a sua voz interior. Vocês vão perceber a quem tem que estar junto. No inconsciente, ele fala, o meu sonho escondido. Então, por exemplo, se for um amante, é esse meu amante que é o meu sonho. É como se fosse uma grande ilusão, né? Um grande sonho aí. Se for um relacionamento, ele fala que isso aí ainda está sem poder ser revelado, sabe? Sem poder ser aberto. E aí ele mostra o ânimo, a motivação, ela está vindo toda para o trabalho. Precisa de paciência para poder entender qual é o objetivo a médio e longo prazo. E de preferência ele fala para desacelerar a mente. É como se essa mente tivesse muito acelerada. Muita incerteza, muito medo e sempre voltando naquilo. Então está na hora de desacelerar essa mente, ter um outro olhar. E vamos ver qual é o conselho aqui para esse mês. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Um bom mês para vocês, Capricórnio. Me vi velho, sentado na beira do rio, chorando se eu fosse menino, o tempo que eu ia ter. Me lembrando do amor que eu tive lá em casa, na vida, na rua, na estrada, e que eu dava tudo pra rever.